baseado em toda a sua experiência, 2, 3 dicas para essas pessoas? Falando, sabe, que não é sobre a metodologia, mas são sobre os princípios, né? Isso você estava comentando. Então, se a gente conseguisse entender, né, o que são os princípios que estão por trás, né? E ali, no caso da CIT, o que nos pegou, o ágil, ele bebeu muito do Lean, né? Que veio da Toyota, né? Da manufatura de carro, sair da produção em massa, tendo uma produção mais enxuta, puxada. Então, se a gente entender quais são os princípios que estão por trás dessa transformação toda, a gente vai ver que são princípios tão bons que a gente pode aplicar, inclusive na nossa vida, né? Pessoal, nosso dia a dia. Para entender que é sobre o que é o valor que eu estou gerando, né? Entender o cliente, qual que é o valor que eu estou gerando para ele, entender que eu tenho, entender esse fluxo do valor chegar até ele, tentar fazer esse fluxo o mais fluido possível, né? Sem fricção, remover essa fricção. É sobre ser puxado, né? Pela necessidade que ele tem. E sobre melhoria contínua, né? Então, tá bom hoje, mas quero fazer melhor amanhã. Então, se a gente conseguisse materializar o que são, né, esses princípios e entender, mentalizar, e a gente vai entender o que está por trás, acho que é um bom caminho. Uma outra, John Shook, né, que foi que combinou o termo Lean aqui, né, no mundo. Ele aprendeu isso com a Toyota, né, lá no Japão, e veio para os Estados Unidos tentar aplicar essa filosofia, esse conceito na fábrica da GM, que era uma fábrica que tinha sido todo mundo demitido porque não estava dando certo. Ele voltou e contratou as mesmas pessoas, né, e aplicou a filosofia do Lean e deu super certo. Então, isso mostra, né, que não é sobre a pessoa que não sabe, que não é capaz, né? É sobre um processo que não estava deixando as pessoas darem o seu melhor. E tem até a frase do Deming, né, que é o rei pai da qualidade, fala que qualquer processo vai derrotar a melhor pessoa, né? Qualquer processo ruim, né, qualquer sistema ruim, derrota a melhor pessoa que você tem, né? Então, se as coisas estão dando errado, não é só sobre a pessoa, né? Às vezes pode ser 3 coisas, né? Ou não existe um processo, não existe um sistema, e aí não tem como a gente saber o que tem que fazer, né? Ou existe um processo e ele está ruim e as pessoas estão errando porque estão seguindo esse processo. Ou existe, mas as pessoas não conhecem, não sabem, né? Então, como é que a gente ajuda nesse momento? Então, acho que refletir sobre os princípios, sobre qual é o processo que está aqui, ele está me ajudando. E para fechar do John Shook, né, o que ele aprendeu na hora de trazer o conceito do Lean lá, né, do Japão para os Estados Unidos, é que ele viu que a forma da gente mudar a cultura da empresa, ela é invertida, né? Geralmente a cultura ela é uma pirâmide, né? As empresas antigas, na hora de montar a sua cultura, né? Tem aquela pirâmide onde a cultura é a base, né? Aqui que ele fala o que a empresa quer ser. No meio tem quais são os valores, as atitudes que a gente espera das pessoas. E em cima o que elas fazem, né? Então, o modelo antigo, tradicional de se falar sobre cultura era isso. A empresa estampava na parede o que ela queria e esperava que as pessoas agissem daquela forma. E com essa experiência que ele teve, ele viu que é o contrário. Primeiro, você tem que mudar o dia a dia da pessoa, o que ela vai fazer na segunda-feira, né? Tem que ser diferente, né? Se a gente quer um modo diferente de fazer, a gente precisa colocar ferramentas, processos diferentes, porque isso vai gerar comportamento diferente nas pessoas, onde elas vão avaliar, nossa, é muito mais legal eu conversar com a pessoa do que ficar mandando e-mail ou ficar jogando a bola para o outro, né? E com a hora que ela aprende, então, no dia a dia, mudou meu trabalho, eu começo a perceber que aquilo tem valor e importância, a cultura dissemina, né, com a empresa. Palestrantes foi, no fim do dia, mindset, pessoas e cultura é o que faz a diferença, né? Mulheres, a gente teve o presente de ter o Rafael aqui com uma camiseta de futuro, o futuro é feminino, numa das nossas mesas, foi muito legal. E o fio da cultura e o como você vê que a cultura pode ser um facilitador ou um potencializador da mentalidade ágil nas organizações. The Talk, mas pouca gente sabe que de fato é um livro, né? Eu acho que na década de 90 ela escreveu sobre cultura quando ninguém ainda falava sobre cultura. Ela fala que cultura, né, são os comportamentos que são reforçados, permitidos dentro de uma organização, né? Os comportamentos, processos e sistemas.
E eu costumo dizer que para você entender uma organização, é muito em cima disso, assim, né? Quem são as pessoas que são demitidas, como que é a tomada de decisão dentro da empresa, né? Qualquer tipo de tomada de decisão, no caso, como que a empresa gasta o tempo, como que as pessoas elas progridem dentro da empresa, como que as pessoas são contratadas, como que as pessoas são demitidas, né? Ação até de metodologia, né? De metodologia ágil, etc. Eu costumo dizer que a transformação, antes de tudo, a transformação ela é cultural, né? Não adianta você pegar ali, às vezes, um modo de trabalho, um framework, e tentar imputar numa empresa que tem uma cultura muito distinta, né? Uma cultura muito hierárquica, uma cultura que não vai se adaptar àquele modelo de trabalho, de mindset ágil, uma mudança de transformação digital, né? Que as grandes empresas aí, elas almejam tanto. Eu costumo dizer que a primeira mudança, a primeira transformação que elas buscam, na verdade, é uma transformação cultural. E a transformação cultural ela é muito baseada, muito pautada nesses comportamentos, né? Quando a gente fala. Então, você fazer uma transformação, você conseguir mudar ali, né? A forma de trabalhar das pessoas sem mudar o comportamento, sem mudar essa consciência delas também de o porquê que você está querendo fazer diferente e o que você vai querer fazer diferente, né? Porque no final do dia, a metodologia, o modo de trabalho que você vai imputar é apenas ali o meio para você chegar no objetivo que você quer atingir, né? Mas, na verdade, o que você quer atingir é uma organização mais ágil, você quer atingir uma organização que coloque o cliente no centro, quando a gente está falando de transformação digital, você quer atingir a tecnologia como core da empresa e por aí vai, né? E não a solução. Às vezes a gente fica muito apegado na solução, muito apegado em Scrum, muito apegado em Lean, mas qual que é o problema de fato que você quer resolver, né? Então, esse papo de cultura, eu acho que ele... Conseguir formar as pessoas para essa transformação deve ser um grande desafio, né? Queria que você contasse um pouco do que vocês viveram aí. 20 funcionários, né? Hoje já somos em 2.700. E a gente viveu mesmo essa transformação aí de cultura, de modelo de trabalho, de processo. E a história ela é interessante, né? Que a nossa mudança foi movida por um cliente, né? Ele que nos chegou, nos provocando de que queria muito trabalhar com a gente, mas que queria que fosse no modelo da agilidade, né? Do ágil, do Scrum. E a gente muito apegado no nosso modo de fazer, né? Duvidando se isso daria certo. Certo, né? A gente viu que esse modelo de agilidade, onde a gente coloca autonomia na ponta, dá mais poder para o time de decisão, isso gera um time muito mais colaborativo, mais feliz e gera mais produtividade. Isso deu bastante certo, né? Viveu a crise da quimera, né? Na CIT. Não sei se vocês sabem, a quimera é aquele bicho da mitologia grega, né? Que tem a cabeça do leão, que a gente falava que eram os nossos times ágeis, sedento por ter aquela velocidade de correr e atrás, né, desse novo modelo de se fazer, de empoderamento. Tinha o corpo do bode, né, que daí eram os outros projetos e times que a gente estava naquele modelo bastante arcaico de trabalho, onde tinha uma WS, 400 atividades que a gente precisava executar, seguindo passo a passo, né, onde a gente não dava muito espaço para criatividade, colaboração. E o rabo da serpente, né? Que a gente fala que era a nossa liderança, aquela liderança comando e controle doida para morder a cabeça do leão e conter aquele time que estava lá. E, né, poxa, não, a gente precisa soltar o leão, né? E o que é que mais está segurando ele? E aí a gente percebeu que passa muito pela liderança, né? De como que a gente se transforma numa liderança que não é tão comando e controle, né? Ela não deve mais comandar, mas ela deve dar propósito para o time. Aquela liderança que controla, né, tudo que está acontecendo, mas que ela está lá para dar autonomia e o suporte que o time precisa. E essa foi um pouco construindo essa cultura da colaboração, da autonomia, com responsabilidade, que a gente foi construindo essa cultura também, né, da agilidade, da colaboração, do empoderamento na ponta, de menos processos e mais conversas, né? Fora e ouvindo notícias de dentro, né? Eu, particularmente, fiquei um pouco surpreso ao ouvir você falar que o Nubank criou o chapter de agilidade recentemente.
Então, eu queria te explorar a sua experiência de duas formas. A primeira, como é fazer uma migração de desenvolvedor para agilidade? Como foi isso? E o que você recomenda para alguém que está buscando isso? E um pouco de o que é um capítulo de agilidade, qual o papel dele para ajudar as pessoas? Ela tem muito a ver com o desenvolvimento de software. Quando a gente desenvolve software com qualidade, a gente está falando sobre testes automatizados, testes antes de sair fazendo um monte de coisa. A gente está falando sobre entrega contínua, sobre validar que aquele negócio que a gente fez realmente faz sentido. A gente está falando sobre quebrar as entregas maiores em entregas menores ali. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, a respeito de o que está em volta. Então, eu acho que a gente está saindo de uma época na qual era ok os desenvolvedores não saberem qual que é o impacto de negócio do que eles estão desenvolvendo, para uma época no qual os próprios desenvolvedores, os próprios engenheiros querem saber por que eles estão fazendo aquilo, por que eles estão botando aquele esforço todo que eles estão botando em fazer um produto, né? E aí a transição passa a ser uma coisa bem mais comum. Muito de fazer, eu gosto muito de pessoas, né? E aí acho que ir para a gestão foi uma coisa mais natural. Então, pessoas que gostam de pessoas, eu gosto de código também, mas, né, eu gosto mais de pessoas ali, e aí foi por isso que eu acabei indo saindo da parte de desenvolvimento de software em si e indo para o desenvolvimento de times, para o desenvolvimento de estruturas maiores até de organização. De agilidade a gente é um grupo pequeno de pessoas que tem um conhecimento mais profundo de agilidade. Então, a ideia não é que nós somos os agilistas da empresa. A ideia é que nós somos um grupo que consegue te ajudar a ser mais ágil, ou ajudar o seu time a ser mais ágil, no sentido de entregar valor desde cedo, de testar hipóteses, de ter mais clareza sobre o que cada papel, até onde vai a responsabilidade de cada papel e coisas do tipo. Uma skill diferente ali, uma capacidade diferente também. Então, isso é bem interessante. Mas a nossa ideia é formar quanto mais agilistas possíveis ali dentro da própria organização. Prioriza e ver o que tem mais impacto e o que está mais alinhado com a estratégia do negócio, para a gente saber onde vão os agilistas que a gente tem disponíveis agora. Da nossa empresa. E como vocês fazem, imitando na mesma pergunta, para garantir no processo de contratação que as pessoas tenham um onboarding a esses conceitos, vamos dizer assim, de forma suave? Assim. Né? A gente ainda continua tendo, porque a ZUP, ela cresce 100% ao ano, tanto em termos de receita quanto em termos de quantidade de pessoas, já tem 6 anos seguidos. Então, é um desafio, né, você manter sua cultura com um crescimento muito acelerado, né? E os problemas ali mudam completamente quando você tem 50 e dobra para 100 e 200 e por aí vai, né? Completamente diferentes. Então, a gente tem uma preocupação extrema das pessoas, né, que a gente contrata. Eu acho que a Silvana falou super bem aí, que né? Mas não só com a liderança, mas com todas as pessoas que a gente está contratando. Como que o nosso processo de contratação ele é muito pautado e muito baseado na nossa cultura, no nosso fit cultural. Obviamente, para alguns papéis a gente exige, né, experiência, conhecimento técnico, só que a gente dá uma importância assim, tremenda para o fit cultural. E da mesma forma, né, que durante assim, um momento que a gente não tinha isso tão bem definido, uma vez eu ouvi uma frase assim, que eu achei super impactante, né, assim, que qual foi a última vez que você demitiu uma pessoa que é extremamente competente, mas que claramente ela não tem fit cultural, né? Lembrando lá daquele início que a cultura ela é muito pautada nas tomadas de decisões, né? Às vezes as empresas, elas justamente assim, elas ficam refém, né? Elas têm medo de tomar decisões difíceis e complexas. Liderança, né? Aquele cara que era um gestor tradicional, de uma área tradicional, ele é um dos primeiros a ter dificuldade de entender o novo modelo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desta camada e dessa mudança, né? Elas são bastante difíceis, né? De todo mundo aceitar. Como é que a gente se adapta a ela? Traz muita insegurança, né? As pessoas ficam com medo de errar. E aí eu acho que é um misto, né? De ação da alta liderança, criar um ambiente safety, seguro para as pessoas experimentarem, errarem, trocarem, né? E a pessoa também se colocar numa posição de aprendizado, né? De poder
apoio tanto em cima quanto do seu time, para ter esse mindset aberto para o novo, né? Para o aprendizado, do aprendizado do que o resultado em si no primeiro momento, porque toda mudança, às vezes, o resultado vem mais lá para frente. Então, gera muito sobre isso, sobre esse acolhimento mesmo das pessoas, né? Desse sentimento. Eu acho que bastante formação, capacitação que a gente puder dar e suprir para as pessoas nesse momento também ajuda, né? De gerir pessoas, ele não muda, né? Essa responsabilidade enorme, de muito importante para nós. Eu queria, Ceci, que você me diz o que você faz, o que você está aprendendo nessa jornada. Acho que esse é um ponto. Ali, eu acho que gerenciar um time de agilistas é um negócio bem diferente do que eu tinha feito até então, né? Então, eu tinha gerenciado já várias vezes um time. Então, estando dentro do time ali e um time de produto, por exemplo, né, que trabalha todo dia junto e tudo mais. Então, a diferença para mim agora é que eu gerencio pessoas que não estão trabalhando 100% do tempo delas comigo. Elas estão espalhadas pela empresa, né, cada uma fazendo uma coisa um pouco diferente. Lógico, tem grupos de apoio e tudo mais, então a gente coloca esse tipo de... Né, o próprio grupo sugere como é que a gente se apoia um pouco melhor. Mas ser gestora dessas pessoas que não estão trabalhando ali comigo o dia todo é uma diferença considerável ali. Então, tem disponível para todo mundo, né? E isso através de ação, né? Não só através de palavras. E ainda assim é um caminho que a gente vai traçar assim, e que a gente vai descobrindo. De gestão ali, gestão funcional, elas são dentro do próprio capítulo. E, em compensação, os times, eles são times focados em produto, né? Então, a gente tem essa diferença mesmo. É bem como é que a gente pega contexto suficiente para conseguir dar esse apoio para as pessoas que estão vivendo situações muito diferentes através da empresa inteira. Uma ação bastante grande com inclusão, né? E acho que a gente pode crescer bastante ainda na questão de diversidade em todos os níveis da empresa. E essa foi, inclusive, a gente estava até ontem num summit interno a respeito de diversidade e inclusão, junto com o tema de liderança. Então, foi bem interessante, assim, vários pontos ali que a gente discutiu a respeito disso. Mas eu acho que está claro para todo mundo, na empresa inteira, e eu acho que a essa altura, na maior parte das empresas, que quanto mais diversidade a gente tem, mais vantagem competitiva a gente tem. Então, isso é diversidade em vários aspectos, né? A gente pensa em diversidade demográfica, né? Mas a gente também tem a diversidade de experiências das pessoas, a gente tem a diversidade do que elas foram expostas até agora, ou o que vem junto com, né, a combinação disso, né? Das diversidades diferentes. Todo mundo seja ouvido, ou tenha o seu espaço de fala. Mas a importância é muito clara para todo mundo. Esse processo de definição estratégica, vamos dizer assim, e alinhamento nos níveis e garantir que a comunicação flua bem numa empresa que já tem esse tamanho que vocês têm. A gente estava ali muito focado em alguns projetos de alguns clientes específicos. Agora a gente é muito dedicado ao Itaú. Então, de alguma forma, eu considero que essa quarentena tem facilitado, né? Porque a gente tem os nossos papos, a gente tem várias agendas, né? Quando a gente fala de cultura, né, querendo ou não, sempre volto no tema de cultura, na teoria a cultura ela é definida por rituais também, né? Quais são os rituais que você tem para reforçar a sua cultura, né? Então, a gente tem alguns rituais para a empresa inteira. Então, a gente tem Zup Talks, que são temas diversos, né? Que eles acontecem geralmente uma vez por mês, mas dependendo da necessidade podem acontecer mais de uma vez. Então, a gente deixa esses bate-papos livres para as pessoas perguntarem, para a gente falar mais sobre os acontecimentos, do que está acontecendo ali dentro da ZUP, dentro da empresa, né? Mais nichadas, né? Que vai muito em cima de cada chapter, em cima de cada comunidade. E a gente também tem todos os nossos canais oficiais que a gente tenta reforçar, né? Eu costumo dizer que a comunicação, né, ela é um processo muito complexo, e às vezes vale até a gente saturar alguns assuntos que a gente deseja realmente descer ali para a empresa do que pecar por falta, né? Melhor pecar pelo excesso do que por falta. Em algum momento, a gente decidiu como empresa não fazer mais parcerias com clientes que não quisessem essa parceria de colaboração, né? Porque a agilidade, ela traz muito
o ganha-ganha, o troca, a parceria, né? Nos outros modelos de trabalho onde a gente era mais fechado, assim, era uma prestação de serviço, né? Então, a gente, como empresa, decidiu que a gente queria eram parceiros, né? Clientes que fossem parceiros onde a gente pudesse colaborar aí nos resultados juntos. Então, a gente realmente decidiu. Então, a gente tenta, né, fazer as conversas, mostrar a nossa forma de trabalho, o que é importante. E aí, a gente, então, às vezes, toma essa decisão, né? Aqui não faz sentido essa parceria e aqui faz, né? E o que falta para que esse match aconteça, na sua opinião? Que é um escopo fechado mesmo, quando só quer uma prestação de serviço e não está buscando um resultado, né? Porque a gente, como empresa parceira de tecnologia, a gente está querendo buscar o resultado por trás, não importa muito o que vai ser entregue, né? Mas o que a gente está buscando ali. Então, quando está com esse mindset mais ainda sobre tô comprando um produto e eu quero isso sem discussão, né? Sassi, e com o público aqui também que ainda não conhece plenamente todas as ferramentas de forma simples para a gente, como que é esse processo? A única forma de fazer coisas dentro do Nubank, eu acho que faz parte da autonomia dos times, eles poderem fazer as coisas um pouco diferentes. Mas na questão de OKRs é bem único, né? Então ali, né, o management team, o C-level ali da empresa, eles vêm com um desafio, né? É uma coisa que é difícil de alcançar, mas é possível e são poucos. Então aquele negócio de ter, né, a gente já viu ali, eu já ouvi histórias de empresas com umas listas assim de quilométricas de OKRs. A gente tem 3. E isso vai desdobrando conforme os times vão pegando as coisas. Então, tem o OKR da empresa e aí o que as pessoas fazem, né, o que as business units fazem eles olham para isso e falam como é que eu contribuo para esses OKRs. Então, a business unit tem autonomia para decidir os seus próprios OKRs ali, né, os seus próprios objetivos e key results. E aí isso vai cascateando até o nível ali de estruturas de, sei lá, 30 pessoas, né? Mas não menor do que isso. Menor do que isso, a gente acredita que o acompanhamento mais ali no dia a dia, da gente olhar e falar, tá tendo valor, qual que é, né? Para esse item aqui que a gente quer entregar, o que a gente espera de valor dele, isso vai ser mais útil do que a gente ter uma discussão de OKR até o nível micro ali de cada time. Executivo, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Mas uma visão executiva e depois autonomia para desdobrar e cada um conseguindo definir poucos e simples objetivos, eu acho que é o segredo mesmo e acho que tá bastante claro. Construir times diversos e lidar com a condução dessa diversidade no dia a dia mesmo, né? Porque as opiniões diversas muitas vezes têm um excelente benefício, mas precisa de ferramentas para ajudar essas pessoas diversas a chegarem no consenso ou na busca diversa, né? Ainda somos uma empresa de muitos homens brancos, né? Mas nós estamos nesse momento, né, de muito forte de buscar a diversidade e, mais importante, a inclusão, né? Porque a diversidade é você trazer pessoas diversas na base, e incluir é você realmente ter essas pessoas distribuídas aí em todos os níveis de cargos da empresa, com espaço de voz e de fala, né? Como a própria Ceci falou. E quando foi lançada, ela não reconhecia uma voz feminina, porque não tinha mulher testando a Siri. Então, precisou passar por um momento, né? O próprio aplicativo do iPhone para controle de gravidez, né? Que vai acompanhando como é que está a evolução do feto, não tinha uma funcionalidade para interromper a gravidez quando uma mulher sofreu um aborto, por exemplo. Né? Ela sofreu um aborto e estava recebendo mensagens de como o feto estaria naquelas semanas. Né? A gente mesmo na CIT fez um aplicativo para Johnson de controle de ciclo menstrual. Não tinha nenhuma mulher testando esse aplicativo. E teve acho que uns 2 anos atrás também, lançaram uma saboneteira que não reconhecia, sensível, que não reconhecia a pele preta. O sabonete não caía, né? Quando alguém colocasse, uma pessoa preta colocasse a mão ali. A gente precisa das pessoas diversas, pensando em soluções para os nossos clientes que são diversos. E aí, a forma da gente fazer isso a empresa ela tem que ter clareza, né, das suas metas, dos seus objetivos, e se isso faz parte da sua estratégia como empresa, ser uma empresa diversa e inclusiva, né? O podcast do Líder HD, eu super indico, assim, para a liderança, eu acho ótimo esse podcast, assim, dá muita informação para
quem quer ser líder. E aí tem um episódio que fala o poder da colaboração, né? A gente está falando aqui de colaboração e timizagens. Esse podcast ele fala do filme O Gênio e o Louco, que é sobre a criação do dicionário de Oxford, né? Então foi o maior projeto do mundo, né? Como lançar um dicionário que tenha todas as palavras inglesas, né? E o filme, né, conta a história de um professor que recebeu essa missão, e a forma que ele achou para conseguir construir esse dicionário, ele publicou no jornal da Inglaterra uma chamada para qualquer inglês que soubesse a origem de uma palavra, de onde que ela veio, de qual livro, escrevesse um verbete, a palavra, a origem, o livro, o significado, e mandasse para ele. Então, milhões de ingleses ajudaram a construir o dicionário de Oxford. Ele mandando esse verbete, ele foi fazendo essa coletânea de palavras e criou o dicionário. Então, é só com muita diversidade, né, de pessoas com conhecimento, skills de cada um, unidos num único objetivo, um propósito, para conseguir gerar um projeto de tamanha, né, grandeza. E aí, uma peculiaridade do dicionário de Oxford é que o maior colaborador era um louco, né? Foi um médico que estava preso no hospício por ele ter matado uma pessoa no momento de alucinação, né? E ele contribuiu com mais de 10 mil verbetes, né? Apesar de ele ser louco, ele era muito inteligente. Essa é uma das nossas frentes de trabalho. A gente teve que se reinventar também, se adaptar muito rápido para tudo isso, crescer o time. A gente tem uma operação muito forte, a gente tem o time de tecnologia crescendo, o time de analytics, vários outros. E tem muita pergunta aqui, cara, sobre a sua experiência de como num ambiente que cresce tão rápido, como esse processo de contratação, formação, na cultura funciona na prática. Assim, tem muita gente curiosa. Né? Então, a gente acredita ali que não tem... Assim, é difícil, né, falar isso. Não tem empresa boa, não tem empresa ruim, não tem pessoa boa, não tem pessoa ruim. Você tem o quanto que você vai ter o fit ali cultural com a própria empresa que você está trabalhando. E a gente já sofreu muito isso no passado, né? A Zupel é uma empresa que ela tem como característica esse crescimento muito acelerado, então a gente tem um poder de adaptação muito rápido e, consequentemente, não sei se a de crescimento, né, e de fato, para uma startup, ela crescer é mais importante do que ela ter os processos ali claros, bem definidos e tudo perfeito. Então, assim, durante um momento ali, teve um momento que a gente entendeu o quanto que, não só isso, né, mas alguns pilares ali culturais eram extremamente importantes, porque se a gente colocasse uma pessoa que não comungasse desses valores, não tivesse disposta a viver isso, ia ser ruim para a gente, mas ia ser muito pior ali para a pessoa. Então, a gente começa muito forte nesse processo de contratação. No processo de onboarding, a gente vem testando várias hipóteses. Digo que ele está longe de ser o ideal, né? Quando a gente fala de onboarding, a gente tem aquela visão mais operacional, né? De kit de boas-vindas, etc. Legal, uma semana de treinamento. Só que aí não somos nerds, o outro é o time fora da curva. E essa é uma essência muito forte nossa, né? Então acaba ali, a hora que o cara ele é inserido no ambiente da própria empresa, ele vai se deparar com pessoas muito técnicas, né? E é um pouco do que a gente fala de cultura, né? Se a cultura é forte, você vai sentir o impacto a partir do momento que você entra na empresa, né? Então, quando a gente fala de onboard, a gente está falando de formação. Aí, recentemente, a gente formou um time, a gente está formando um time muito forte no que a gente chama de Zup Edu, né? A gente trouxe um dos ex-fundadores da Mastertech, um dos caras que eram linha de frente ali da Kaelon, pessoas bem técnicas, justamente também para a gente testar algumas coisas relacionadas à formação, né? A gente não acredita muito naquela formação padrão que a própria organização dá para os funcionários, porque, assim, se a pessoa ela tiver interesse de fazer a formação, o que falta hoje é acesso e informação de qualidade, né? Nos mais diversos sites e conteúdos possíveis. Então, a gente vem testando alguns modelos diferentes, né? A gente chama de Academy Partner, onde que a gente pega uma pessoa extremamente competente, com bastante experiência técnica, para fazer
né, quase que um dojo ali. Geralmente essa pessoa ela entra semanalmente no time para ajudar o time a resolver uma task ultra mega complexa, e o time ele resolve junto. Então ele consegue fazer esse treinamento e essa formação junto, né, do tempo de execução. Então a pessoa está trabalhando, mas ela também está aprendendo. Vendo se estende isso para o próprio Itaú, as pessoas elas vão ter acesso a um treinamento mais profundo, a nível de prática mesmo, né? A gente fala muito sobre a diferença de campo de jogo e o campo de treino, né? Geralmente, na nossa profissão de desenvolvedor, eu fiz assim, né? Porque na nossa eu me incluo, mas eu já não sou mais. A gente não tem essa diferença ali da gente treinar e a gente executar ali na prática no jogo. Geralmente você já aprende e você já vai para colocar o código em produção. Então, como que a gente simula o máximo possível, né, dentro dessa formação, que é um modelo um pouco diferente. Então, assim, tem várias coisas, várias hipóteses que a gente vem trabalhando nessa linha de formação, até, se tudo der certo, a gente tem um interesse muito grande de abrir isso mesmo, né? A gente está com vários produtos open source, a gente tem um sonho grande de posicionar o Brasil como criador de tecnologia, né? E da mesma forma, a gente também tem um desejo muito grande de, cara, se isso der certo, né, todas as hipóteses que a gente está testando sobre formação, por que não a gente fazer isso um open source também, né? Open source a nível de metodologia, a nível do que a gente aprendeu e a nível até das ferramentas que a gente vem construindo na Zup. Então, e mantendo uma filosofia, né, desde o atendimento até as pessoas que trabalham nas mais diversas áreas. A gente tem uma culture talk ali, né? Uma palestra de cultura, que normalmente quem dá essa palestra é o Davi, né? O nosso CEO ali. E isso eu acho que já dá o clima desde cedo ali. Mas o que eu queria muito comentar era de como é que a gente faz um onboarding técnico lá, que acho que tem muito a ver com o que o Gustavo falou também. Muito diferente. A gente trabalha com uma tech stack que basicamente tem, sei lá, meia dúzia de empresas no mundo que trabalham com... mais que isso, mas não muito mais do que isso, de empresas que trabalham com a mesma tech stack que a gente. Então, a gente não espera mesmo que as pessoas que a gente contrata saibam essa tech stack em particular, né? Então, a gente tem ali todo o cuidado de trazer as pessoas, os engenheiros que a gente traz para trabalhar com a gente ficam 3 semanas em onboarding. E nessas 3 semanas tem um treinamento ali que foi construído para o Nubank mesmo, para falar sobre Clojure, para falar sobre Flutter, para falar sobre como a gente usa essas tecnologias dentro de casa. E tem, inclusive, né, uma parceria lá com a Lura e tudo mais. Tem palestras, lógico, né, como é de praxe. Mas eu acho que a coisa mais legal que a gente tem é que a gente entrega código em produção com a galera que entra. Então, os times mesmo de produto, eles têm que separar tarefinhas pequenas ali para ser uma primeira... para receber as pessoas que vão entrar na engenharia já com uma coisa que é de verdade, né? E aí você bota código em produção na primeira semana de trabalho. E acho que isso foi uma coisa muito bacana que, quando eu passei por esse processo ali, eu achei muito legal. Né? E você faz isso com alguma coisa em Clojure, alguma coisa que... Certo. E quando essas pessoas estão lidando com o tema de agilidade, para eles, a gente ainda está trabalhando no desafio de cada vez mais conectá-los aos propósitos, aos desafios dos nossos clientes, porque eles estão na ponta, né? Trazendo parte do time para o squad, mas não dá para trazer todo o time, né? Que trabalha no dia a dia no atendimento ao cliente. Então, esse é um desafio, e eu lembro quando eu visitei a Nubank, há alguns anos atrás, para ver a agilidade lá, eu tive a oportunidade de ver um desenvolvedor e do lado um cara atendendo o telefone de um cliente, uma determinada etapa. Naquela época, o cara de Customer Success, não sei se chamava assim, estava do lado do desenvolvedor. Então, eu queria que você falasse, desse uma palavra para o nosso time de operação em relação à agilidade, como isso funciona no Nubank. Os comportamentos. Então, a mesma abertura que a gente tem, por exemplo, nosso grupo de pessoas que atendem, a gente não fala de Customer Success, a gente fala sobre Customer Excellence, né? Mas a gente gosta de chamá-los de experts, porque são as pessoas que cuidam da experiência ali do nosso cliente. E os nossos experts, eles trazem muito diretamente para a gente quando a gente recebe algum feedback de algum cliente. A gente tem um canal no Slack que fica sendo alimentado o dia inteiro ali com coisas que algum cliente falou, putz, podia ser muito legal se fizessem isso, ou então não achei que isso aqui foi adequado e tudo mais. Então, esse caminho ali
muito livre, muito aberto de trazer informação direto do cliente, né? Porque os experts, eles são as pessoas que estão na linha de frente e eles têm informações muito únicas a respeito de insights de como os clientes estão respondendo ao produto ali, como é que a gente podia ser melhor. Então, um produto ali para, sei lá, para melhorar a interface dos próprios experts, porque eles recebem muito esse tipo de chamado do cliente. E a gente jamais saberia disso se a gente não tivesse essa conversa rolando sempre. Então, a gente tem ali, lógico que não dá para conectar todo mundo com todo mundo, é muita gente, né? A gente está ali perto da marca das 3.000 pessoas na empresa. Mas o que a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu squad anterior, que era chargeback, e a gente tinha 179 na época, experts ali, e 10 engenheiros, mais ou menos, 10 pessoas do time de produto. E então o que a gente tinha eram pessoas que fazem a ponte, né? A gente gosta de chamar eles de specialists e de explainers, é a galera que cuida de processo e de fazer a ponte realmente entre o produto e o atendimento, né? Mas também tem coisas legais, do tipo, a gente faz um peer experience, quer dizer, eu já atendi telefone, né? Como expert do Nubank ali, a gente faz esse tipo de troca e a gente teve até ano passado ali um outro que foi um engineering experience, que foi trazer a galera que é de atendimento, que tem curiosidade a respeito de engenharia, para trabalhar com a gente como engenheiro por um dia, assim. Então, esse tipo de troca é super importante. Agilidade do ponto de vista de metodologia, mas o mindset prevalece, né? Porque você claramente, ao falar com uma pessoa que atende o telefone no Nubank ou que está no chat, você vê que ela tem autonomia, que ela está empoderada e que ela tem muitos dos processos, das mentalidades, né, no dia a dia.